O que você vai ouvir agora é extraordinariamente lindo e até aqui revolucionário. É o Charlito que está aqui. Bem-vindo, Charlito. Ô, pastor, Tudo bem, obrigado. meu irmão? Obrigado Que por esse alegria te espaço. ter. A alegria é nossa sempre. Amém, meu irmão. Me conta, Charlito, conta para nós aqui que novidade é essa? Eu vou chamar de novidade porque ainda é novo, não é? Eu, pelo menos, não tenho encontrado nada igual. Sim, o nosso olhar sobre essa área da deficiência cognitiva, que envolve pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, os transtornos gerais de aprendizagem, TDAH, dislexia, descalculia, paralisia cerebral, microcefalia e outras patologias, né, que produzem Uhum, déficit cognitivo, é um olhar extremamente superficial do tamanho do problema. A uhum, gente não tem a dimensão, e hoje é possível a gente acessar números globais que revelam a profundidade, e em países como o nosso, com políticas públicas insuficientes, que tem investido pouquíssimo em ciência, que tem uma educação extremamente frágil em todos os seus pressupostos uhum, fundamentais e extremamente ineficiente, a coisa ganha um agravamento sem precedentes. uhum, E quando a gente vai se debruçar sobre isso, as informações são alarmantes. Por exemplo, não cuidar desses indivíduos em idade escolar pode representar um comprometimento de 7% do PIB de um país. Isso são sei. dados da Organização Internacional do Trabalho. Então, a gente tem um comprometimento que vai para muito além da escola. Nós temos comprometimentos sociais, comprometimentos econômicos. Uhum, As famílias desses indivíduos, sobretudo aquelas de baixa renda, sofrem absurdamente com os impactos de não poderem dar um mínimo de suporte necessário. Dados da Organização Mundial da Saúde revelaram que, por exemplo, na Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, o comprometimento da renda familiar de uma família que tem uma pessoa com deficiência intelectual chegou a 60% da renda. Você uhum, imagina isso transportado para o Brasil, né? A London of School fez um estudo em 13 países de baixa renda, incluindo o Brasil, e chegou à conclusão que para cada ano que você investe em programas para auxiliar esses indivíduos, você diminui de 2 a 5% a probabilidade da sua família pertencer às famílias mais miseráveis da sociedade. Então, uhum, nós não estamos falando só de um problema ligado a uma patologia, não é um problema só de saúde, é um problema de dimensões múltiplas que envolve a questão da educação, a questão profissional, a questão social, a questão afetiva. uhum, E, desgraçadamente, quase não temos políticas públicas para lidar com isso. uhum, E aí a Fabiana, minha esposa, é apaixonada por esse tema. Ela trabalha com isso há muitos anos, há 30 anos pelo menos. O uhum, seu mestrado foi na área das políticas públicas e o doutorado há 11 anos atrás na área da psicologia cognitiva. E ela cria então um método que permite o desenvolvimento desse grupo de indivíduos, um método que vai inclusive na contramão do que a literatura afirma, e por isso ela lança o livro Na Contramão das Limitações. Esse livro foi prefaciado pelo PhD Ian Walsner. Ele hoje está entre os 3 maiores expoentes da psicologia do desenvolvimento no mundo. E uhum. ele, quando prefaciou o livro há 11 anos atrás, disse: eu vou torcer que isso vire uma política pública no Brasil, porque você criou um método disruptivo. Mas aí entram todas as circunstâncias de nós não darmos atenção ao que a academia produz, não termos políticas de incentivo ao Uhum. empreendedorismo, né? E isso vira um texto numa biblioteca. E aí na pandemia, a gente trancado dentro de casa, né? Nessa estante que você está vendo aqui atrás de mim, tem outra aqui na minha frente, mas nessa aqui atrás de mim, que é ao lado dela,
Uhum. Eu vi a tese de doutorado lá, peguei, comecei a olhar, comecei a ler e disse: a gente tem um tesouro aqui que pode abençoar muita gente, que Uhum. pode mudar a realidade de famílias inteiras, de municípios inteiros, de regiões inteiras. E eu vou estudar esses números. E aí entrou o DNA do empreendedor, que é algo que eu tenho Uhum. desde os meus 18 anos de idade. A minha Uhum. primeira empresa eu tive com 20 anos. E eu tenho 36 anos de profissão hoje na área de tecnologia, que é a minha primeira formação, e também na área de negócios. E eu disse: olha, a gente pode transformar isso aqui num programa de desenvolvimento, que é muito mais do que um aplicativo, porque aplicativos tem alguns no mercado, você tem alguns aplicativos. O que você não tem é um programa amplo de desenvolvimento, porque são muitos atores dentro desse processo. Você tem a escola, Uhum. você tem a família, você tem o próprio sujeito, você tem o psicólogo, você tem o fonoaudiólogo. E se esses atores todos não interagem no sentido desse desenvolvimento, a coisa não funciona. Por Uhum. isso que os resultados hoje são tão incipientes, né? Porque não adianta você dar um aplicativo para ele ficar brincando, fazendo bolinha ou jogando joguinho. Você tem que ter ciência por trás disso. Você tem que Aham. ter estatística, você tem que ter o olhar de pesquisadores, de pessoas que compreendam a dimensão e a profundidade do problema. Então, o que nós fizemos foi reunir um grupo de pós-doutores e doutores aqui das universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco, da qual na Rural Fabiana é professora no departamento de educação. Então nós reunimos pedagogos, psicólogos e executivos de tecnologia que têm experiência em negócios e criamos um programa de desenvolvimento cognitivo que ele Sim. cumpre 3 etapas fundamentais do processo de desenvolvimento, né? Primeiro, ele tem um parecer diagnóstico. Porque o grande problema quando você chega na escola, ou se você vai conversar com a família, e você pergunta alguma coisa a respeito dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, é que ele vai dizer assim: olha, a Rafaela tem 11 anos e ela é autista. Ok. Aham. Mas quais são os déficits da Rafaela para a gente trabalhar com práticas pedagógicas? Ninguém sabe. Então, a Aham. primeira lacuna que o programa do Cognivox ele visa atender e trazer resposta é identificar quais são os déficits desse sujeito. Porque o Uhum. déficit de um não é igual ao déficit do outro. Eles Uhum. têm comprometimentos diferenciados nas suas questões ontogenéticas, né? Então, a primeira coisa que o programa de desenvolvimento faz é identificar o déficit. Qual o déficit desse indivíduo? Ou quais os déficits que precisam ser trabalhados? Segundo momento, uma vez que eu sei quais são então esses déficits, agora eu posso aplicar práticas pedagógicas para ajudá-los a se desenvolverem. E aí nós Uhum. criamos um enorme banco de dados de práticas pedagógicas em vários formatos distintos, em meio digital, em meio analógico, práticas ligadas a jogos, a músicas, a livros, a dramatização, contação de história, práticas de sociais, que são aquelas que são aplicadas em campo. Então, uma infinidade enorme de práticas que o psicólogo, após identificar esse déficit desse sujeito, ele faz a recomendação pela plataforma. E aí Uhum. o CNPq aprovou um projeto nosso e nós desenvolvemos uma inteligência artificial que cria um trilho de desenvolvimento para esse indivíduo durante todos os dias da semana. Então, Uhum. cada vez que ele entra na plataforma, ou que a família acessa a plataforma, ou que a escola acessa a plataforma, a inteligência artificial cria o trilho de desenvolvimento automaticamente. É como se ele entrasse hoje e a plataforma dissesse: hoje você tem feijão, você tem arroz e você tem carne. Quando ele entra amanhã, ele vai dizer: hoje você tem frango, você tem macarrão e você tem salada. Então ele cria um programa de desenvolvimento balanceado com um grande diferencial, é que ele é oferecido para aquele indivíduo, ele é particularizado, não é massificado. O que você Uhum. tem hoje no mercado? Você tem alguns aplicativos que vão propor práticas pedagógicas. E aí o que é que acontece? O menino chega na sala de recursos multifuncionais na escola, ou mesmo em casa, e aí ele vai brincar com um joguinho, ou ele vai fazer um desenho, ou ele vai fazer uma atividade manual. Mas ele está fazendo aquilo e a gente não sabe qual é o déficit a ser trabalhado.
Então, a primeira coisa que a gente atacou foi: é preciso ter um parecer individualizado, e aí entra o método científico, que permite ao psicólogo, utilizando a plataforma, ele consegue ir lá no déficit daquele indivíduo através da videografia. Então, nós trabalhamos com a videografia, que é um recurso usado por outras ciências, né? A ciência jurídica, por exemplo, usa a videografia. E aí, através da videografia desse aluno, desse adolescente, dessa criança ou desse adulto, interagindo com um outro parceiro, que pode ser qualquer pessoa, nós captamos os fenômenos que surgem nessa interação e o método converte isso em dado estatístico e analítico. E aí o psicólogo interpreta isso e ele sabe quais são as deficiências agora que precisam ser trabalhadas. Então isso é uma revolução no campo da deficiência cognitiva, porque a literatura tradicional diz que esse indivíduo não tem capacidade de alcançar alguns estados de abstração, de inferência, de generalização, de autonomia. E a tese e o método mostram o contrário, que ele é capaz de produzir isso quando ele interage com outra pessoa. E olha que coisa do evangelho para a gente, né? Interação com o outro dando significado a realidades adjacentes que não estão em mim, mas me ajudando a perceber o que eu não enxergo. E aí, a teoria que está por trás disso é um teórico da psicologia que você conhece, que é o Vygotsky, que trabalha a questão do método histórico-social. Então, tudo isso foi apropriado dentro da tese. Então, depois que a gente emite esse parecer, que tem tudo de ciência na sua base, a gente então recomenda no banco de dados as práticas pedagógicas, porque aí é um trabalho de desenvolvimento. É um trabalho de execução, é um trabalho o nome já diz por si mesmo, praticar, né? E ele fica brincando, e que na verdade nessa brincadeira ele está se desenvolvendo. E ele pode praticar isso o tempo todo, porque está na nuvem. Então no momento que quiser é só acessar e consumir o conteúdo. E por último, o terceiro tripé, então a gente falou de parecer, a gente falou de prática pedagógica, e o terceiro grande tripé, e era uma crítica que a Fabiana fazia sobre todos esses métodos que estão por aí, é que ela dizia: não existe um estudo longitudinal na linha do tempo desse indivíduo que me mostre os avanços e retrocessos. Porque ele tanto consegue avançar, como ele também retrocede em algumas questões. Então, se eu não tenho essa leitura que me mostra, né, essa curva acontecendo na linha do tempo, eu não posso propor nenhum tipo de programa de desenvolvimento. Então, nós criamos com esse grupo de pesquisadores da universidade, eles estudaram exaustivamente aí os 10 últimos anos de produção literária nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, e eles construíram um conjunto de indicadores em situações sociais, em situações de operação do dia a dia, que os pais e os professores conseguem fazer uma avaliação objetiva, e isso gera indicadores estatísticos e analíticos mostrando como que esse indivíduo está se comportando à exposição dessas práticas pedagógicas. Então, no nosso programa de desenvolvimento, nós fazemos 4 avaliações durante o ano. Então, na partida, nós fazemos a primeira, para termos a radiografia de como ele se encontra. E durante o ano, a cada trimestre, fazemos uma avaliação. E aí o psicólogo, pelos dados que a plataforma vai gerando, ele consegue identificar os avanços e os retrocessos para fazer o ajuste nas práticas pedagógicas. E aí a inteligência artificial se autorreprograma para construir a melhoria e fazer a reflexão disso no trilho dele de desenvolvimento. Então, é uma coisa muito bacana. Isso produz resultado, porque já foi testado em campo. Nós temos documentários a respeito da eficiência desse projeto. Já fizemos piloto dentro de escola. E optamos em fazer em escola pública, porque tem todos os dificultadores do mundo. Não tem infraestrutura, não tem computador, não tem rede de internet. Então nós escolhemos um ambiente mais inóspito para fazermos a validação e geramos um vídeo, que é um documentário com depoimento dos pais, dos professores e dos gestores da Secretaria de Educação aqui de Pernambuco, e os resultados foram extraordinários. Então agora a gente está no seguinte desafio:
Criamos uma coisa que é disruptiva, num país que não acredita em ciência, que investe pouco, e onde a educação é uma coisa caótica. E aí o que é desafio para a gente? É colocar isso agora no mercado. Porque apesar do Cognivox poder ser usado pela família, pelas empresas, por organizações do terceiro setor, por escolas, poder ser usado por psicólogos, né? Nós somos uma startup, então a gente tem que focar no mercado de entrada. E o nosso mercado de entrada são as escolas, tanto escolas públicas quanto escola privada, né? E aí vem todo o desafio de convencimento de gestores, de secretários estaduais, municipais, né? Tanto de saúde, quanto de educação, quanto de cidades, quanto de ação social, em você implementar um programa de desenvolvimento que é disruptivo, ele não existe. É diferente de você vender uma commodity. É diferente de chegar num local desse e dizer, olha, eu vim aqui vender um software para você para controlar as matrículas da escola. Porque existem algumas dezenas desses no mercado. Mas quando a gente apresenta, os professores, os gestores ficam chocados, porque o programa é muito extenso e é muito profundo nos seus resultados propostos. Então, hoje, o grande desafio disso, né, ainda que entendendo que num futuro em breve, próximo, a gente vai conseguir levar isso para a família, baixar do Google ou da Apple e utilizar, mas nesse momento, como a gente é uma startup, a gente não tem musculatura ainda suficiente para dar uma vazão desse nível. Então a gente precisa focar, e aí entendemos que o mercado das escolas é o melhor mercado para a gente começar. Então a gente tem hoje alguns municípios que estão no processo licitatório, né? A gente sabe que no poder público os processos são muito morosos, principalmente quando se trata de uma startup, principalmente com todos os requisitos que vêm associados a isso. Mas nós estamos aí concorrendo em 4 ou 5 municípios já, que estão em processo de aquisição. E a gente tem visitado algumas escolas privadas, né, no sentido de promover, né, a implementação desse tipo de projeto. Então, muito provavelmente, estão nos assistindo aqui gestores de escolas, coordenadores de escolas, professores de escolas, tanto pública quanto privada, secretários municipais, secretários estaduais, assistentes sociais, né, pessoas que lidam com essa realidade, sabem do que a gente está falando, sabem o tamanho do desafio, sabem que hoje no Brasil não existe nenhuma política objetiva que use ciência e que produza resultados efetivos. Nós estamos falando efetivamente de um PDI, que é um plano de desenvolvimento individualizado. Então, praticamente, a gente chegou no estado da arte. O Cognivox, complementarmente, ele oferece 10 cursos em modalidade EAD para toda a rede de professores. Então, nós pegamos aqui PhDs da região, colocamos em EAD o que há de mais moderno em termos de tecnologia assistiva e das patologias que nós atendemos, para dar assim um banho de loja na rede docente, porque esses professores tiveram um desafio brutal de lidar com essa realidade desses alunos sem serem preparados. Então o que a gente está tentando na oferta desses cursos, que vem no pacote de serviços, é a gente diminuir esse gap de conhecimento, né, e de arcabouço metodológico, teórico dessa rede docente, para que eles estejam melhor habilitados a lidar com esses desafios. E aí a gente está aqui nessa jornada tremenda de tentar buscar o primeiro case, os primeiros clientes, as primeiras experiências, de tal forma que a gente possa dizer, vai lá em tal local, vê, conversa, né, senta com o gestor, senta com a professora, senta com os pais, porque é preciso tangibilizar, né? E eu tive em Vertentes ontem, interior de Pernambuco, 250 quilômetros de Recife, cidade de 20 e poucos mil habitantes. E a secretária de Educação falou, o Ministério Público está me pressionando aqui, porque eu preciso apresentar algum plano para reverter o impacto que a pandemia gerou sobre os alunos. E aí você sabe, se um aluno normal ele perdeu 2 anos de ensino, o aluno especial, isso multiplica por 3. O déficit é infinitamente maior.
Porque eles trabalham muito com regularidade, com rotina. Quando você quebra essa rotina, é como se ele retrocedesse muito mais. E aí eu apresentei o Cognivox para ela. Quando eu acabei de apresentar, ela começou a chorar. Ela é uma professora, secretária de educação de um pequeno município no agreste pernambucano. E ela disse, olha, eu preciso disso aqui para tentar fazer alguma coisa, porque o estrago na minha cidade é muito grande. E nós precisamos transformar isso numa política para alcançar essas pessoas, né? As famílias, porque o programa contempla pai, contempla mãe, você tem teleconsulta com psicólogo. Então, foi pensado para atender uma realidade que Fabiana conhece muito bem e que ela passou a vida lidando com isso, né? E óbvio que um projeto como esse a gente tem planos de internacionalizar. Então, a gente está conversando hoje com o Reino Unido para abrir uma unidade do Cognivox no Reino Unido, essencialmente porque a maior concentração desses indivíduos hoje está no continente asiático, isso segundo os números internacionais. Qual é o percentual no mundo? Olha, em média, no Brasil você tem hoje uma incidência de 1,6 na população, pra você ter uma ideia. No continente asiático isso chega a 4,5, 5, em alguns lugares 6%. No mundo árabe, naqueles 22 países do mundo árabe, a incidência é brutal. E ali há muito recurso financeiro, porque a per capita é muito alta. E você praticamente não tem soluções. Mas o que acontece? Muitos são ex-colônias britânicas. E aí, para você entrar, você precisa ter DNA britânico, porque o Brasil não exporta ciência, né? A gente exporta bunda, carnaval, soja, trigo e minério de ferro, e acabou. Se você chegar num lugar desse, dizendo que isso aqui é um produto da ciência brasileira, né, da educação brasileira, eles vão rir. Então eu tenho que ir para o Reino Unido, eu tenho que criar lá uma empresa, eu tenho que fazer cases lá, e a gente já está trabalhando nesse sentido, inclusive buscando uma parceria lá com Oxford, para a gente colocar os pesquisadores de lá em união com os nossos e aprofundar a questão da ciência. E de lá então partir, não só para a Europa toda, mas partir ali para a África e partir para os países do mundo árabe, porque é uma enormidade de oportunidades, né? No mundo árabe a gente certamente é bem remunerado, e na África a gente quer fazer como visão de transformação, porque isso impacta a vida das pessoas e a gente tem um compromisso de produzir transformação social. Se uma pessoa que está vendo aqui a gente, que não é um prefeito, não é um secretário de educação, não está numa posição de proposição do programa para uma política pública, mas se é apenas um pai, uma mãe, que estão aí na classe média, classe média de alguma natureza. Esses indivíduos, por enquanto, antes que haja políticas públicas bem perceptíveis, mas o indivíduo que está lidando com a angústia caseira, lidar com esse déficit cognitivo de naturezas diversas com um dos seus filhos. O que essa pessoa poderia fazer hoje? A melhor coisa a fazer hoje, se essa pessoa está nos assistindo, é me contacte. O Braulio vai colocar aí no final um slide que vai aparecer todos os meus dados de contato. Então me contacte, porque nós podemos fazer um movimento de organizar os pais da escola do seu filho, para que a gente então desafie a escola a fazer a implementação do programa. E isso é uma coisa mais fácil do que se imagina. Mais fácil do que se imagina, porque todos os pais estão na mesma aflição. Então é só me contactar que eu dou os encaminhamentos necessários até a gente chegar na escola e fazer uma reunião com essa escola e desafiar essa escola a implementar esse programa, que eu tenho certeza que a gente consegue ter êxito nesse primeiro momento em que a gente ainda não está disponibilizando o Cognivox diretamente para a família. Vai chegar esse momento, mas ele ainda não é agora. Me lembro que você me contou que o primeiro piloto foi num lugar completamente desestruturado,
Sim. E foi lá que vocês viram o impacto chocante e diferenciador do programa. Que lugar foi esse? A gente, como etapa de desenvolvimento, depois que a gente desenvolveu a primeira versão do produto, né, que a gente chama de MVP, que é uma linguagem de startup, mas é um mínimo produto viável que você constrói, esse produto precisa ser validado em campo. A gente tinha a validação da tese da Fabiana, mas o volume era pequeno de testes que ela fez. Então, a gente precisava validar isso numa escola. E aí a gente pensou em escolas privadas que existem aqui, inclusive próximo da nossa casa. A gente mora num bairro de classe média alta. E até pensamos em voltar na própria escola onde ela fez a tese. Mas aí ela disse, não, a gente precisa validar isso num lugar que tenha todas as dificuldades do mundo. A gente precisa ir para uma escola pública. Então nós contactamos a Secretaria de Educação de Pernambuco, que ficou impressionada com o projeto, e disse, olha, eu vou dar uma escola para vocês aqui num bairro de periferia para vocês fazerem um teste piloto com 15 alunos e a gente vê o que é que vai acontecer, se isso de fato funciona. E assim nós fizemos, nós fomos para a escola e aí encontramos realmente muitas dificuldades, mas também encontramos os professores com vontade de fazer alguma coisa, com vontade de ter algum material em mãos para trabalhar. E aí nós fizemos um piloto de 90 dias nessa escola e foi uma coisa extraordinária. Nós produzimos um documentário que está no site da Cognivox. Se você entrar lá em cognivox.com.br, lá no final da nossa página está o filme. Olha, o Braulio está colocando aí a página da Cognivox. Está o filme que ele tem esse documentário. Ele dura 6 minutos. E nesse filme, você tem o depoimento dos professores da escola. Olha aí em cima, Braulio, aí nesse lugarzinho, ó, case de educação. Clicou aí, vai aparecer esse documentário. Então você tem depoimento dos professores da escola que ficaram chocados com o que aconteceu. Você tem o depoimento dos pais de alguns alunos, e os depoimentos são muito fortes. Porque eles foram não só alcançados com a melhoria do filho, mas eles próprios foram atendidos, né, porque faz parte do nosso programa. E os gestores da Secretaria de Educação, os especialistas em autismo, secretário de Cidadania e Direitos Humanos, então os especialistas todos que acompanharam o projeto, todos dão depoimento nesse vídeo. E os depoimentos são assim extraordinários, porque eles falam, olha, isso gerou um impacto tão grande que foi para muito além da questão acadêmica. Isso gerou um impacto afetivo, social e profissional na possibilidade de permitir que esses indivíduos cheguem ao mercado de trabalho. Então, é a partir desse piloto que agora a gente está nesse plano de expansão, tentando fazer alguns cases aqui em Pernambuco e Alagoas. Então eu estou aqui visitando, a próxima semana eu estou voltando. 2 municípios de Alagoas estão bastante interessados na aquisição. E a gente está começando aí a construir, né, essa visão de uma política pública no Brasil que não existe hoje. Queria eu poder chegar num Ministério da Educação para mostrar isso para eles e dizer, olha, isso aqui reverte os 6 anos de prejuízo que a pandemia gerou nesses sujeitos. Né? Ou ter cases em grandes estados ou em grandes cidades. Isso vai acontecer, né? Com o tempo a gente vai chegar, e eu tenho certeza que em chegando isso vai produzir um bem enorme para essas pessoas e para essas famílias. Eu quero colocar você o quanto antes em contato para não, nessa época que a gente está no momento, nesse ano político, é tudo muito mais complexo. Sim. Porque as pessoas estão correndo muito. Sim, sim. Mas eu dei um toque aqui num amigo meu prefeito e o interesse é enorme. E eu quero te colocar também em contato com o prefeito de Fortaleza, que é um querido mesmo, me parece que está com toda a boa vontade de fazer as melhores coisas, e quero ver se a gente realiza isso essa semana ainda. Se você... Eu estava esperando, ele vem aqui de vez em quando bater um papo comigo, ele viria ontem, aí teve um problema lá,
E eu estava esperando ele vir ontem, mas como ele não veio, deve vir só na semana que vem, eu vou agilizar e tentar colocar vocês dois em contato aqui via chamada de vídeo, porque do Ótimo. jeito que você está fazendo aqui para todos nós, uma explicação dessa pode aumentar e até mesmo criar aquele interesse aflitivo no Sim, indivíduo sim. que diz respeito à implementação, né? E do ponto de vista do... Comandar para um monte de gente em Ótimo. posição de definição em escolas grandes ou em alguns lugares que a gente sabe que podem ser influenciados e iniciar um processo que dê para vocês esse laboratório muito mais amplo, Sim. com demonstração e com cases que sejam inegáveis, como inegável já é o programa. Então a gente tem que tentar espalhar isso para todo lado. Eu sei que muito mais gente vai nos assistir durante o dia de hoje, amanhã, no fim de semana, semana que vem. E eu quero que todo esse pessoal que for assistindo vá entrando em contato com você, nos contatos que a gente disponibilize aqui. Já tem o site da Cognivox aqui embaixo, o Braulio já colocou. Eu acho que eu estou vendo um @ ali de Instagram também. É o Instagram. Isso. Vou entrar aqui, ó. Até lá, para você que está aqui com a gente no Papo de Graça, eu apelei tanto para que os que estão envolvidos com aquele elenco de pessoas potencialmente com capacidade de deflagrar o processo estivessem aqui e não apenas se contentassem em ouvir, porque ouvir não vai mudar nada para quem precisa. A gente quer mesmo que você se engaje, mesmo que você não tenha ninguém em casa sofrendo, experimentando o continimento e a deficiência de natureza cognitiva, seja ela de que espectro a natureza seja, mesmo que você não tenha, você lembra, você conhece pessoas. É praticamente impossível, hoje em dia, você ter relacionamentos sem que na base dos seus relacionamentos não haja pessoas com deficiências cognitivas. Você deu uma chiada aí? Foi isso? Eu ouvi aqui um chiadinho. É aqui uma reforma aqui no meu apartamento. Tá. Então Em cima. Tá Ô, Caio, mas tira seu plug aí do fone, que já tá dando problema também. Então, é impossível você não conhecer pessoas que lidem, seja diretamente ou indiretamente, com a situação que define o déficit cognitivo. E quem está perto, quem assiste, quem vê, quem convive, não tem a menor dúvida da dificuldade brutal que isso significa para a família como um todo e para as muitas codependências que acontecem na família. Você tem uma pessoa com essa dificuldade e sem ajudas adequadas, isso gera uma mobilização do todo familiar, como você disse, que há lugares onde até o indivíduo, numa família, reduz o PIB da família em até 60%, você falou, em alguns casos. E uma coisa que a gente fez agora, para concluir aqui a minha fala, é que a gente percebeu que a gente estava produzindo desenvolvimento afetivo, social, acadêmico, mas a gente não estava resolvendo o problema de colocar esse sujeito no mercado de trabalho. O deficiente cognitivo, ele é duplamente excluído. Ele é excluído porque ele é deficiente. E ele é excluído porque, entre as deficiências, ele é o que menos as empresas contratam. As empresas contratam surdos, cegos, deficientes físicos, mas o cognitivo, elas não querem contratar. E aí nós desenvolvemos um programa dentro da proposta do Cognivox, que é ofertado hoje a adolescentes a partir de 14 anos. A partir de 14 anos a lei permite que eles já sejam contratados como menor aprendiz.
Então nós criamos um programa de desenvolvimento, pegamos as 10 profissões que o Ministério da Economia revela pela RAIS, que são que as empresas mais contratam, e colocamos isso dentro do método Cognivox. Então hoje é possível para, por exemplo, uma escola de ensino médio, que pega ali a partir mais ou menos dos 14 anos, a gente, durante um ano, a gente prepara esse indivíduo com uma metodologia específica, com um professor monitor, que faz o acompanhamento dele, e em um ano ele tem uma profissão para entrar no mercado. Como estoquista, como repositor, como garçom, como office boy, como recepcionista. Então, são 10 profissões. E isso tem um impacto brutal na renda familiar dessas pessoas, porque ele termina o ensino médio e vai ficar parado em casa. E eventualmente alguém vai parar para cuidar dele. Então você tem um problema que ainda se torna maior. E a gente está tentando mitigar isso com uma proposta que agora vai fazer não só o desenvolvimento acadêmico, social, afetivo, mas agora o desenvolvimento profissional também, que é para tornar esse indivíduo apto ao mercado de trabalho. E aí a gente está criando um grande banco de dados para que as empresas possam pesquisar nesse banco de dados esses alunos, essas pessoas que podem estar no EJA, no ensino de jovens e adultos, também podem ser contemplados, para que eles possam ser inseridos no mercado, porque as empresas elas são obrigadas a contratar, elas têm uma lei que as obriga a contratar, mas uma das desculpas a gente não encontra mão de obra qualificada. Então a gente quer também interferir nisso, isso entra como um programa de ação social no Brasil, né, que pode gerar renda, que pode gerar emprego e gera imposto. Então, hoje, só para você ter uma ideia, no Brasil existem 17,3 milhões de pessoas com deficiência. Só 2,81% estão com carteira assinada. Só 486 mil têm carteira assinada, de 17,3 milhões. Quando eu transporto isso para o estado de São Paulo, que tem 105 mil pessoas com deficiência intelectual, só 2.900 vão chegar ao mercado de trabalho. Isso é uma perda projetada de 10 anos num estado da federação e numa única patologia de 15 bilhões de reais. Quando eu estendo isso para os outros estados da federação, é de 50 bilhões de reais. Isso é 2 vezes o lucro do Banco Itaú em 2021, que é o maior banco do hemisfério sul do planeta. Então, se a gente não quer fazer como política pública, que é a obrigação do Estado de reverter essa realidade, façamos, porque isso aí é um ralo de dinheiro que o agente público está perdendo por esses indivíduos que potencialmente poderiam estar no mercado produzindo e ajudando as suas famílias e não estão. E aí eu digo o seguinte, que muitas vezes o problema da pessoa com deficiência cognitiva não é o que ela não realiza, é o que nós, por uma infinidade de fatores, não permitimos que ela possa realizar. E olha, Charlito, eu, desde o primeiro dia, quando eu ouvi, você me chamou aqui, e eu e a Liane assistimos, eu estou com meu coração empolgadíssimo, porque eu acho que Deus me deu a graça de reconhecer algo fantástico toda vez que eu vejo. E especialmente porque cada dia mais eu sou procurado por pessoas dizendo que não sabem o que fazer depois de uma certa idade, especialmente, com os membros da família ou com seus filhos ou irmãos nessa circunstância. Às vezes o pai mais velho adoeceu ou morreu, a mãe, e aí ficam os irmãos. Aí é aquela cotização para contratar ajudadores, ou para isso ou para aquilo, vai ficando uma fortuna, de modo que a pessoa não consegue se ajudar e nem recebe ajuda para aprender a se ajudar e andar com as próprias pernas e entrar no mundo da produtividade, no mundo da autoestima, da autossignificação, da alegria de ser, de existir, porque isso também produz um efeito de natureza psicológica positiva,
curadora terapêutica inestimável, Sim, que só quem está muito alienado disso é que sim, não percebe sim, o significado do que andar com as próprias pernas e ter a sua desenvoltura, por menos ampla que ela ainda seja comparada com a de outras pessoas, mas em havendo autodeterminação, já é uma libertação que a gente não sim, consegue nem medir nem avaliar. perfeitamente, perfeitamente. E quando eu vi isso aí, eu falei, meu Deus, eu quero muito, 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 de todo o meu coração, que a gente consiga ver isso se expandir, crescer, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tomara que agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, muita gente de boa vontade esteja se interessando, se mobilizando. Uma das maneiras que eu tenho de medir aqui a boa vontade das pessoas é pedirem para elas colocarem um coração ao alto ali, sabe? É colocarem um coraçãozinho. Você que está assistindo aqui, que ficou para essa conversa agora, coloque um coração ao alto. O meu delay deve estar chegando agora lá na casa das pessoas, ou vai chegar daqui a 30 segundos. Quem for me ouvindo, corações ao alto. Você que está empolgado aí, dizendo eu quero, eu gostei, eu quero participar, eu quero entender, eu quero saber, eu quero divulgar, eu quero me inteirar, vou procurar o Charlito. Não é a minha situação pessoal em casa, mas é da minha irmã, é na minha família, é na escola do meu filho, ou eu sou diretora, sou professora, sou gestor de ensino, lido com essa dificuldade absurda, vejo o sofrimento dos pais, quero mitigar isso, corações ao alto. E vocês todos que estão aqui botando corações ao alto e dizendo eu quero participar, contactem o Charlito. E não só o site, mas o Braulio deve ter números, WhatsApps ou qualquer que seja o meio de contato. O importante é você não deixar essa oportunidade se perder e não se menospreze. Não fique achando que você é pequenino demais, numa cidade pequena demais, ou um secretário de ensino no município mínimo, ou seja lá o que seja. Você pode. Sim. Você pode. Todo mundo pode fazer alguma coisa. E olha, os primeiros municípios. Oi? Os primeiros municípios que estão tomando a decisão de aquisição são municípios bem pequenos. Então, para quebrar todo o paradigma, são municípios de 15, 20 mil habitantes. Então, você que mora num município pequeno e você acha que a gente não vai aí, a gente vai. A gente dá um jeito de chegar, né? Porque hoje a gente tem uma rede de distribuidores que a gente está montando no Brasil para atender, né, os estados. Então, a gente dá um jeito de chegar. Eu mandei para o Braulio aí, olha, já botou aí, olha. Ele botou o meu e-mail aí na tela. Então, você que quer falar comigo, você pode falar por esse e-mail aí, moreira@cognivox, com gmudo e .com.br. Você me manda, eu entro em contato com você e a gente vai entender qual é a demanda e vamos tentar atendê-lo de alguma forma. A sequência aí é o @ do Instagram, o portal, né, o site e o e-mail. E tem aquela cartela também, aquele card que você mandou. Sim. Tem tudo aqui também, tem endereço e tal. Que Isso. A gente está no Porto Digital aqui em Recife. Não sei se você sabe, mas Recife hoje é um dos ecossistemas mais poderosos em termos de tecnologia no mundo. Nós temos 400 empresas de tecnologia aqui no Recife Antigo, que virou o Porto Digital. Isso tem uns 25 anos, né, que esse ecossistema está sendo construído. Então o Cognivox já nasce com esse DNA de ser uma empresa embarcada no Porto Digital. E a gente, olha, a gente foi aprovado pelo FINEP, a gente foi aprovado pelo SEBRAE, pelo CNPq, pelo BNDES, pela Apex.
né? Então, todos os grandes programas de incentivo no Brasil, nós fomos aprovados. Nós temos validação de todos esses órgãos de fomento e de ciência do Brasil que aprovaram, e nós temos recebido recursos públicos pequenininhos, mas esses recursos foi que nos ajudaram. Por exemplo, o CNPq banca hoje o desenvolvimento da nossa inteligência artificial com 3 bolsistas, com pós-doutores que eu contratei no mercado. Um é da Universidade Federal, a outra é de um centro de excelência que tem pós-doutorado na Alemanha em inteligência artificial. É esse time que está construindo com bolsas do CNPq. Então, eu quero aqui também fazer uma menção de que, né, com todas as dificuldades, a gente ainda consegue, se tiver boas propostas e bons programas, ainda consegue pegar recurso e investir. Uhum. E também não estão fechados a um investidor anjo. Sim, estamos abertos. Pessoas que digam, poxa, eu creio nisso, sim, tenho recursos, sim, vi que é sério, a gestão é séria, os validadores são sérios, as instâncias de vínculo e ligação são todas autorizadas e eu quero participar desse processo. Também quero aproveitar e desafiar pessoas que têm algum recurso e que queiram. Principalmente agora para a internacionalização, né? Nós abrimos 5% de equity da empresa há um ano atrás. Ela teve um valuation de 6 milhões à época. Então, agora com esses cases que estão fechados, né, estão em andamento licitatório, eu vou ter receita, então a gente deve ter um valuation melhor. Mas a gente vendeu 5% de equity para ajudar no custeio da empresa. Mas me interessa muito discutir com o Smart Money, com aquele capital que traz inteligência e que pode abrir portas, sobretudo fora do Brasil. Hoje o nosso desejo de internacionalizar é muito grande, porque a gente, num país que acredita em ciência, que acredita em educação, a gente vai ter uma curva de crescimento talvez até mais rápida do que no Brasil. Então me interessa conversar com possíveis investidores. Eu estou conversando com fundos todos os dias praticamente. A gente sempre está aqui, é consultado, é acionado, a gente conversa e a gente sempre está analisando oportunidades, né? Então também estamos abertos a isso. Isso. Que maravilha, meu querido amigo, companheiro de Caminho da Graça, mentor da Estação Casa Forte. Amém. Dá um beijo na Fabiana. Ela mandou um beijo para você, tá dando aula, por isso não pode estar aqui. Eu imaginei que para ela ia ser difícil estar aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. É que eu desejo de todo o coração, abençoe vocês. Traga parceiros prontos, sérios, ávidos por serem solucionadores, por serem propositores de novos caminhos para um público que anda tão abandonado, especialmente, como você disse algumas vezes, num país que nos últimos anos foi negacionista de ciência. Sim. E antes de ser negacionista de ciência, durante muito tempo não deu a devida importância a essa categoria de pessoas que lidam com dificuldades monstruosas desse tamanho extraordinário que tem a ver com déficit de cognitividade. Assim que o programa acabar, eu vou pedir para o Marcelo Cunha cortar logo a parte da nossa entrevista, que eu quero mandar para alguns amigos, não quero mandar o programa todo, quero mandar só o nosso papo, para várias pessoas que eu gostaria que vissem, que olhassem, que têm contatos em todas essas áreas, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, se Deus quiser. Eu estava ansioso pelo nosso programa, porque ele nos dá aqui um material de apresentação para ser distribuído a partir aqui de mim, dos meus contatos, com muita gente, se Deus permitir. Eu quero muito ver o retorno chegando e para o projeto, para o programa. Eu quero ter a alegria de envelhecer vendo a beleza e o benefício que vocês trouxeram a tanta gente. A minha oração nos últimos anos é pedindo a Deus que levante cada vez mais discípulos cientistas,
discípulos cientistas. Tem muito discípulo seminarista, perdendo tempo. A gente está precisando de discípulos cientistas, discípulos almejando o Nobel, discípulos para ganharem grandes prêmios que catapultem a humanidade para níveis superiores de percepção, de cultura e de facilitação da vida humana em Amém. Todas as perspectivas. Eu tenho uma filha que está lendo para uma menina cega e ela estava com muita vontade de fazer alguma coisa assim e aí encontrou essa menina que está estudando para um concurso. E ela é culta, garota, formada e tem cursos pós-faculdade em várias áreas, mas está na iminência de fazer um concurso muito sério e precisava de muita leitura. E essa filha nossa aqui se ofereceu, e quem está ganhando com isso é ela. Ela vai para lá 1, 2 vezes na semana e lê a área que ela gosta, área legal, direito e outras coisas mais. E aí ela estava nos falando esse fim de semana. A gente fica pensando que talvez uma das coisas mais difíceis que existam seja a deficiência visual. E, na realidade, essa deficiente visual me diz que o problema dela é dos males o menor. Porque, em todos os aspectos, ela se sente completamente independente. Já tem tecnologia o suficiente para ela fazer o que ela queira, para ocupar os trabalhos que ela almeje. E ela consegue, tanto é que ela já está aí nos níveis mais elevados e ganhando muito bem. O problema, ela falou, eu imagino, é para o pessoal com déficit cognitivo. Eu falei, aí é que o bicho pega. Sim. Porque não tem nada preparado para o desenvolvimento dessas pessoas, para a evolução da cognitividade, tanto do indivíduo quanto daqueles que são os assessores naturais da situação, que começam em família e, obviamente, extensivamente nas escolas, até chegar ao mercado de trabalho. Mas, se Deus quiser, vocês que encontraram uma solução tão linda, haverão de ter os meios necessários para a viabilização disso, e eu espero que cada pessoa nos vendo aqui se ofereça para ser um voluntário ou para aprender a como expandir esse conhecimento na direção de trazer pessoas, de motivar pessoas a entrarem, a investirem, a aprenderem e a passarem adiante e a espalharem isso como um benefício por todo o nosso sistema de ensino público, até virar uma política pública. Sim. Quem dera o próximo governo que vem aí venha sem anticientificismo, mas com um espírito de investimento na educação, porque seria um adianto enorme se o país como um todo fizesse disso uma política que emanasse do governo federal para todos os estados e municípios da federação. Vamos orar também por essa possibilidade, se o Senhor permitir. Gente e interlocutores da possibilidade de um governo que não seja negacionista tomar e vir a ganhar. Nesse caso, eu pessoalmente conheço um monte de gente que teria interesse total em ver o Brasil se tornar uma espécie de primícias dessa expressão, dessa valorização e desse experimento e desse progresso. Assim como a gente já foi capital da vacinação, quem dera a gente se transformasse numa capital, num espelho e num modelo de desenvolvimento cognitivo para as nossas crianças e para os nossos cidadãos. Com a graça de Deus. Um beijo, meu irmão. Obrigado, beijo
Foi muito gostoso estar com vocês sempre. Braulio, obrigado, querido, pela força aí. Tamo junto. E Deus abençoe. E que boa reflexão a de hoje. Que bom. Joio e trigo. O Senhor aqui é o ceifeiro, não nós. A gente tem que ficar de fora, não se meter para não atrapalhar esse negócio. É verdade. Beijo, meu queridão. Obrigado. Abençoe, Charlito. Tchau, querido.